Sofia de Mello Breiner Andressen nasceu em 1919 na cidade de Porto, em Portugal. Seu bisavô paterno era dinamarquês e era bem-sucedido no ramo das navegações e vinhos. Ela ingressou no curso de Filologia Clássica na Universidade de Letras da Universidade de Lisboa devido ao seu interesse pela escrita desde muito nova, porém não concluiu o curso. Anos mais tarde, Sofia casou-se com Francisco Souza Tavares, que era advogado e jornalista, com quem teve 5 filhos. Foi neste momento que Sofia passou a desenvolver contos para o público infantil. Seus filhos foram acometidos pelo sarampo e, para distraí-los, a autora criou histórias com base em sua própria infância. Segundo a própria autora, ela acreditava que os contos da época, as histórias que ela lia para os filhos na época, eram muito superficiais. E então, por conta disso, ela decidiu criar os próprios contos. Alguns, por exemplo, os contos exemplares de 1962 são uma das principais publicações e até mesmo traduções foram feitas pela autora para este público. Sofia também ganhou destaque por suas obras poéticas neorrealistas, onde buscava unir o homem e a natureza, deixando de lado a urbanização. Além da poesia, ela também presidiu ao Centro Nacional de Cultura, a Assembleia Geral de Associação Portuguesa de Escritores e atuou como deputada após a Revolução dos Cravos. Em 1940, Sofia surge em meio às mudanças e participa das primeiras publicações da revista Cadernos de Poesia. E suas poesias trabalham com paisagens naturais, onde o mar é considerado um protagonista, e também sobre a civilização grega, pela qual tinha muito interesse, desde muito jovem. Seus livros infantis, além de abordarem sobre sua infância em Porto, também tratam da natureza marinha, criando cenários mágicos pelo oceano, conferindo um certo misticismo. No fundo do mar há brancos pavores, onde plantas são animais e animais são flores. Mundo silencioso que não atinge a agitação das ondas. Abrem-se rindo conchas redondas. Baloiça o cavalo marinho, um polvo avança, no desalinha dos seus 1000 braços. Uma flor dança, sem ruído vibram os espaços. Sobre a areia o tempo poisa, leve como um lenço. Mas por mais bela que seja, cada coisa tem um monstro em si suspenso. Esse poema possui um terceto, uma nona e 2 dísticos, além de 16 versos. Seu esquema rítmico é ABA, CDD, EFE, GFG, HI e HI. Ele tem versos livres e a presença constante de comparação e personificação. Ele foi publicado em 1944 no livro Poesia. É um poema intimista e universal, possui uma relação constante com a natureza e uma crítica social na comparação com os animais marinhos humanizados. Ele tem ritmo e musicalidade e é um poema atemporal. O poema O Fundo do Mar apresenta um terceto, uma nona e 2 dísticos. Possui 16 versos. Seu esquema rítmico é ABA, CDD, EF, GFG, HI e HI. Tem versos livres e a presença constante de comparações e personificações. Foi publicado em 1944 no livro Poesia. É um poema intimista e universal. Apresenta uma relação constante com a natureza. Faz críticas sociais na comparação com os animais marinhos humanizados. Apresenta ritmo e musicalidade e é um poema atemporal. Mar. De todos os cantos do mundo, amo com um amor mais forte e mais profundo aquela praia extasiada e nua, onde me uni ao mar, ao vento e à lua. Cheiro a terra, as árvores e o vento, que a primavera enche de perfumes, mas neles só quero e só procuro a selvagem exalação das ondas, subindo para os astros como um grito puro. Por quê? Porque os outros se mascaram, mas tu não. Porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu não. Porque os outros são os túmulos caiados, onde germina calada a podridão.
porque os outros se calam, mas tu não. Porque os outros se compram e se vendem, e os seus gestos dão sempre dividendo. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Porque os outros vão à sombra dos abrigos, e tu vais de mãos dadas com os perigos. Porque os outros calculam, mas tu não. Eu vou falar sobre a análise do poema, vou começar falando sobre a estrutura. Ele tem uma quadra e 2 tercetos, uma quadra e 3 tercetos. É quase um soneto, mas não é, né? É diferente. O esquema rítmico é A, B, A, C, A, D, A, F, F, A. Dá para notar que não segue nenhuma estrutura fixa. As rimas são importantes para o poema, por causa da anáfora, mas elas são soltas, elas não seguem uma estrutura, não tem um padrão. Tudo isso significa que os versos são livres. Muito importante para o poema são as anáforas, então a gente nota repetição do porquê, outros, mas, tu, não. Se repete em quase todos os versos do poema, trazendo ritmo e enfatiza o tema também do poema, que seria essa antítese entre os outros e o tu, que seria alguém amado pelo eu lírico. Esse poema ele foi publicado em 1958 no livro Mar Novo. Bom, esse livro é como se ele desse início à oposição da Sofia ao regime salazarista. Ela mostrou de verdade que ela se opunha ao regime salazarista. Esse ano ela fez campanha junto com o marido para a eleição da presidência do Humberto Delgado, que acabou perdendo de forma fraudulenta e foi assassinada um tempo depois pelo próprio regime. E também o irmão dela, ele sofreu uma injustiça, ele era arquiteto e ele ganhou um concurso para a construção de um monumento e o regime salazarista acabou não permitindo essa construção. Eles decidiram construir outra coisa no lugar e ele acabou sem poder realizar esse projeto. E o nome desse projeto era Mar Novo. A Sofia achou muita injustiça toda essa situação e ela intitulou esse livro em homenagem ao irmão. E em todas as poesias desse livro, o tema desse livro a gente pode sentir uma negatividade, uma perca de esperança. E tudo isso que a gente também sente nesse poema trabalhado. Por quê? Porque ela compara os outros, que ao meu ver os outros pode ser o regime, os governadores, as pessoas do regime salazarista, ou mesmo qualquer outra pessoa, qualquer um que não seja o tu, a pessoa amada. O título desse livro é importante também porque ela sempre falou sobre o mar. É um tema recorrente na poesia dela, o mar, e ela vem apresentar um mar novo. Então ela quer dizer, eu continuo a mesma, só que com uma pegada nova. É um mar novo. O ritmo e a musicalidade desse poema é muito importante, a gente nota isso pelas anáforas. A Sofia era conhecida por ter poemas muito musicais, muito ritmados, e as anáforas as anáforas são importantes nesse poema, porque elas causam essa musicalidade. O tu não, pode até lembrar o bater de um coração da pessoa amada. Pode acabar lembrando o som do coração, tu não, tu não, tu não, tu não, tu não. Esse é um poema, ao mesmo tempo que ele é intimista, ele é universal. Por quê? Porque o universal entra nessa questão da crítica social. Ela está criticando os outros.
Ela está comparando todo mundo, todos os outros, a uma pessoa só. Então ela está dizendo que todos os outros se mascaram, todos os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão, todos os outros germinam a podridão, todos os outros são covardes, né? Que não vai, que só tu que faz de mãos dadas com os perigos. Então ela é uma crítica à sociedade. Ela mostra que é como se a gente não pudesse confiar em mais ninguém, só em quem a gente conhece. E é intimista por causa desse. Ela fecha esse tu não. Ela fecha na intimidade do eu lírico. E é atemporal, porque a gente pode sentir essa questão de desconfiança nos outros, desconfiança nas instituições, ela segue até hoje. E a gente pode notar aqui no Brasil também essa diferença, esse problema de falta de confiança, a gente confiar só nos nossos amados, na nossa família, nas pessoas ao nosso redor e não poder confiar nos demais. Como proposta artística, nós nos inspiramos na poesia marginal, na poesia concreta, para trazer essa imagem. Como foi o primeiro livro mais social dela, então nós voltamos à poesia concreta marginal, que tem esse cunho bem social, de protesto, etc. Aqui os outros estão envoltos com seus defeitos, com seus vícios, com suas máscaras, e o mas aqui entra como um muro que separa esses outros do ser amado, do tu. Eu coloquei repetido aqui para não perder aquele ritmo que tinha no poema original. O ritmo do poema original, tu não, o mas está repetido para poder formar esse muro, e o tu não repetir para poder continuar aquele ritmo que já tinha no poema original.